é maior. Se Ele é maior. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Vamos seguir para mais uma formação dentro deste projeto de formação de pregadores. Nós vamos trabalhar hoje o primeiro capítulo da apostila número 1, Formação do Ministério de Pregação da Renovação Carismática Católica. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Te clamamos, Espírito Santo de Deus, que venha em socorro à minha limitação, que me dê palavras de sabedoria e o dom do entendimento a todos nós. Amém. Eu inicio essa colocação com uma fala do Papa Francisco, citada neste documento, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Todos somos chamados a crescer como evangelizadores. Devemos procurar simultaneamente uma melhor formação, um aprofundamento do nosso amor e um testemunho mais claro do Evangelho. Todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que sem olhar as nossas imperfeições, nos oferece a sua proximidade, a sua palavra, a sua força e dá sentido à nossa vida. O teu coração sabe que a vida não é a mesma coisa sem Ele. Pois bem, aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver, o que te dá esperança, isso é o que deves comunicar aos outros. A nossa imperfeição não deve ser desculpa. Pelo contrário, a missão é um estímulo constante para não nos acomodarmos na mediocridade, mas continuarmos sempre a crescer. Papa Francisco. O grande objetivo destas formações é acrescentar, é oferecer uma capacitação, é oferecer material, elementos, técnicas, conhecimento. É uma oportunidade de nos aprofundarmos no magistério da Igreja, no conhecimento da palavra, na história, na tradição, na voz da Igreja. Nós somos, de fato, portadores da voz da Igreja, portadores da voz de Deus. E a nível de conhecimento, para que possamos entender aonde nós estamos situados, aonde estão os nossos pés, nós vamos trabalhar hoje a respeito de ministério. Qual a diferença de carisma e ministério? Conhecemos pela história da Igreja que o Papa João XXIII, ele, num determinado dia, por inspiração do Espírito Santo, ele abriu as janelas do Vaticano e pediu novos ares, uma renovação, uma inspiração do Espírito Santo. E clamou para que esse mesmo Espírito renovasse a Igreja. E foi a partir daí, como resultado imediato, o documento do Vaticano II, que renovou a liturgia, renovou a Igreja, deu abertura para nós, leigos, assumirmos um ministério de pregação. Na verdade, a partir do Vaticano II, houve uma renovação em todo o processo evangelizador dentro da Igreja Católica. A Igreja, ela nasce do amor do Pai, ela nasce
da ação amorosa do Filho e do impulso, da inspiração do Espírito Santo. E da mesma forma, nós, como evangelizadores, como pregadores, nós temos que nos apropriar de agirmos e falarmos e anunciarmos movidos pelo amor do Pai, movidos em função deste amor e direcionando todas as coisas, a nossa atitude e trazendo o nosso irmão a vivenciar este amor. Nossas ações, nossa palavra, nosso anúncio, devemos ter como modelo a pregação de Jesus e todas as estratégias que ele utilizava para alcançar o coração das pessoas. E da mesma maneira, devemos nos abrir a essa unção, a essa inspiração do Espírito Santo, para que a nossa pregação e a nossa palavra não se tornem palavras vazias ou apenas palavras que vão aumentar e encher e enriquecer o nosso intelecto e o intelecto do nosso irmão. Mas nós temos que nos deixar guiar para que a palavra possa alcançar o coração, renovar a vida e provocar uma adesão da pessoa que nos escuta a uma vida nova, a uma vida engajada, a uma vida que o leva também a ser um outro evangelizador. É muito importante nós, nas formações, utilizarmos da palavra de Deus como luz, utilizarmos do magistério da igreja, já citamos aqui Evangelii Gaudium, vamos citar o documento 62 da CNBB, que você deveria conhecê-lo integralmente, que é sobre a missão e ministério dos cristãos leigos. E vamos utilizar também do Catecismo da Igreja Católica. Veja que também é papel nosso como formador motivar os nossos irmãos a se apaixonar também pelo magistério da igreja, porque existem riquezas absolutas que nos ajudam inclusive a trazer luz de tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que é de fato o fundamento da nossa pregação. Vemos então no documento 62 da CNBB a seguinte descrição: ministério é fundamentalmente o carisma que assume a forma de serviço à comunidade e a sua missão no mundo e na igreja, e que por esta é como tal acolhido e reconhecido. A palavra ministério, ela está diretamente ligada a serviço. E o nosso serviço a Deus, ele deve estar intimamente ligado à gratidão, fazermos de forma incondicional, sem impor nada, e principalmente levando em consideração de que não existe privilegiados. Nós não somos privilegiados por estarmos assumindo um ministério de pregação. Deus não me escolheu porque eu sou melhor do que os outros ou porque eu tenho capacidades maiores do que os outros. A escolha, o chamado a evangelizar é para a igreja inteira. E Deus nos acode através da manifestação dos carismas. Nós vemos que ele distribui os dons e os carismas conforme lhe apraz, conforme ele quer e conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade dos filhos dele. A manifestação dos carismas, ela está diretamente ligada com a abertura do nosso coração e não implica em santidade e também não nos leva à santidade. Existem os dons de santificação que, pelo poder do Espírito Santo, nós somos guiados a nos abrir a uma vida de santidade,
a uma vida de virtudes. Os carismas, eles são fundamentalmente prestação de serviço para que a igreja, para que o povo de Deus, para que os nossos irmãos, para que eu e você possamos nos abrir, nos aproximar da graça, do poder de Deus, do milagre do amor. Só que, segundo o documento 62 e todos os estudos da igreja, mostram que o ministério ele tem um caráter vocacional. Nem todos são chamados ao ministério de cura e libertação, nem todos são chamados ao ministério de música, nem todos são chamados ao ministério de pregação. Isto não impede que, diante da manifestação dos carismas, diante da minha abertura, eu tenho o ministério de pregação. Mas, após o meu batismo no Espírito Santo, eu comecei dentro da renovação carismática no ministério de música. Depois eu participei por muito tempo do ministério de cura e libertação e pregava esporadicamente. E aos poucos eu fui descobrindo que este é o meu chamado, que esta é a minha vocação. Não deixei de rezar com as pessoas, não precisamos deixar de servir naquilo que você tem o chamado, naquilo que você se sente chamado. Mas uma coisa é você se abrir aos dons, outra coisa é você assumir aquele determinado carisma como ministério. Nem todo carisma é ministério, mas todos os ministérios, eles são fundamentados pelos carismas. E segundo o documento, nos mostra também que só pode ser considerado ministério o carisma que, na comunidade e em vista da missão na igreja e no mundo, assume a forma de um serviço bem determinado. Quando falamos de ministério, nós estamos falando de um caminho a ser trilhado. O ministério não é algo que acontece hoje e amanhã não existe mais. Você assumindo aquele determinado ministério, você está assumindo uma abertura à capacitação, ao conhecimento, a esse caminho a ser trilhado. É uma construção que é feita a nível de conhecimento, de prática e principalmente de uma vida com intimidade com Deus. É fruto direto do poder de Deus, mas é fruto também do seu esforço pessoal. Deve-se estar aberto às necessidades da comunidade. Isso é fundamental para assumirmos um determinado ministério. Lembrando que é uma atitude de serviço. Então nós não temos que ficar esperando reconhecimento, aplauso, elogios, mediante aquele trabalho, aquele exercício que estamos fazendo como outro qualquer. E ao término de uma missão, como diz a palavra, nós devemos sempre nos posicionar da seguinte maneira: executei o meu trabalho, não fiz mais do que a minha obrigação, bendito seja o nome de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que avaliar se existe de fato um chamamento da parte de Deus, temos que avaliar se há um envio da comunidade e se há também, ao mesmo tempo, um reconhecimento daquela comunidade de que este é o seu ministério, e isso é reconhecido através dos frutos que o seu serviço, que o seu ministério promove, produz no cerne, no centro da comunidade em que você está servindo dentro da igreja. E de fato, ele nos chama a um envolvimento cada vez maior. E segundo a palavra de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem põe a mão no arado e olha para trás
não está apto para assumir um ministério. Ele exige da gente, né, esse compromisso, essa adesão de alma, de coração. E como diz São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, anunciar o Evangelho já não é motivo de glória para mim. É antes uma necessidade que se me impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Isto é algo que precisa estar entranhado dentro de nós a todo instante, a todo momento, em qualquer lugar. Eu não sou pregador, eu não sou um evangelizador, eu não sou um profeta que anuncia a palavra de Deus apenas quando eu estou diante de uma assembleia, apenas quando eu estou na frente de um grupo de oração, ou diante de ou dentro de um evento, ou com o microfone na mão. Não, eu assumo esse caráter, esse ministério para servir em qualquer lugar que eu esteja. Eu sou chamado a ser um evangelizador, eu sou chamado a ser um pregador da palavra, né? Mostrando com a nossa vida, mostrando com a nossa voz, mostrando com as nossas atitudes o caminho, né, por onde se deve seguir. Na minha profissão, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu tenho essa ordem do poder da palavra de Deus dentro de mim. Ai de mim se eu não evangelizar. Tem uma história, um fato que Santa Madre Teresa de Calcutá vivenciou e ela partilhou este acontecido numa das colocações, numa das palestras dela. Quando ela foi em Nepal, na Índia, ela ficou encantada com o trabalho que era feito por uma comunidade evangelizadora. E ela ficou assim, espantada de ver a ousadia, o atrevimento daqueles evangelizadores, porque funcionava da seguinte forma: eles iam evangelizar de casa em casa, só que devido à política local, quando as autoridades locais pegavam alguém evangelizando, ele era preso. Então, as pessoas, ela contava que os evangelizadores já saíam de casa com uma trouxinha de comida, a palavra de Deus, porque ele sabia que ele não ia dormir em casa, ele ia dormir na cadeia, né? E era interessante também porque, à medida em que um entrava, um saía e o outro entrava, eles se encontravam ali dentro da cadeia, um saindo, o outro entrando, o que estava entrando virava para o que estava saindo e falava assim: ó, eu parei na rua tal, número tal, porque ele tinha certeza que ele ia sair da cadeia e ia continuar esse trabalho evangelizador, incansavelmente. E depois Madre Teresa fez uma colocação que, quando eu tomei conhecimento desse fato, doeu também o meu coração. E ela partilhava a tristeza e a alegria. A alegria de ver irmãos tão corajosos, tão ousados, tão determinados em anunciar o Evangelho, mas ao mesmo tempo uma tristeza profunda de saber que não tinha nenhum católico fazendo isso. Eram irmãos protestantes que estavam ali fazendo aquele trabalho. Então, a nossa igreja, eu e você, precisamos despertar para esse processo evangelizador sem vergonha, porque assumimos este ministério com a nossa vida, né? E assumimos este trabalho como ministério. Essa graça, ela vai se concretizando na nossa vida com o passar do tempo, por meio de uma vida perseverante e reconhecida pela comunidade. E o que nos dá autoridade espiritual para assumir o ministério são algumas características que eu compartilho com você e que você pode ir se identificando com cada ponto
desse que nós vamos citar. Em primeiro lugar, uma fé expectante e confiante. A certeza de que você está assumindo a palavra, você está assumindo essa autoridade em nome de Jesus e que o que você está pregando, o que você está anunciando é fato. Não é uma historinha contada, não é uma ilusão. É algo que pode se fazer presença na vida daquele que te escuta. Mas, em primeiro lugar, para isso acontecer, tem que se fazer presente na sua vida. Segundo item, uma busca de um conhecimento cada vez mais profundo. Nós não podemos nos satisfazer com qualquer coisa. Todas as realidades do mundo a nível profissional investem com profissionalismo para poder crescer e ter prosperidade. Por que conosco? Por que na igreja? Por que dentro do nosso ministério vai ser diferente? Nós temos que buscar todas as possibilidades para que a gente cresça dentro do ministério, dentro do conhecimento, dentro das técnicas também de abordagem, de oratória. Juntamente com isso, buscar uma autêntica retidão de vida. Como eu disse, o ministério, o carisma, ele não tem como fim próprio uma vida de santidade, mas a vida de santidade, a busca pela santidade, aprimora o nosso ministério. Como nós podemos identificar? Por exemplo, dentro da renovação. Eu estou aqui fazendo um curso de formação específica para eu estar pregando num grupo de oração. Agora, o fato de eu fazer uma formação específica, o fato de eu me capacitar para pregar no grupo de oração, não me transforma num servo onde necessariamente eu tenha o ministério de pregação. Eu posso ser um pregador, eu posso exercer esse carisma, mas eu não preciso assumir isso como ministério para eu poder executar, me entende? Muitos que assumem o caráter vocacional, por exemplo, dentro do Ministério de Cura e Libertação, mas ele também prega e ele precisa adquirir técnicas, formação, capacitação para fazer uma pregação adequada, para também não fazer qualquer coisa. Por isso, você que está fazendo essa formação específica, você pode assumir outro ministério e, ao mesmo tempo, ter base, ter conhecimento, ter técnica, ter prática para que você possa fazer um anúncio bem feito, para que você possa ser um evangelizador eficaz e aprender a se abrir também ao Espírito Santo cada vez mais. Como testemunho pessoal, eu gostaria de colocar para você o quanto eu tomei posse desse carisma como ministério. E assim, como eu lido com isso? Mediante aquilo que eu abordei no começo. 24 horas do dia eu estou atento para que eu, mediante aqueles estímulos externos, eu possa estar preparando, sabe lá para quando, e sabe lá em que tema, sabe lá em que situação, a minha próxima pregação. Eu escuto muitas pregações de vários pregadores, católicos, evangélicos, e em cada pregação que eu escuto, eu vejo aquilo como uma aula. Eu tento aprender a maneira de abordar, como buscar uma boa nova. Isso tudo eu aprendo também escutando outros pregadores. A nível de comportamento, de fala, de expressão, de gestos, né? Apesar de que
eu tenho a minha identidade como pregador, você tem a sua identidade como pregador. Eu tenho aqueles pregadores que eu tenho como modelo de vida, que eu escuto várias vezes, várias pregações, que eu me identifico, mas eu não tenho que imitar aquele pregador, ainda que eu o admire como pregador. Nós temos a nossa maneira de falar, a nossa entonação, apesar de que em todos esses aspectos nós podemos nos aprofundar, nós podemos adquirir técnicas novas para poder alcançar o coração do nosso irmão e levá-lo a uma conversão verdadeira. Eu termino essa colocação com uma citação do Catecismo, parágrafo 2039. Os ministérios devem ser exercidos em espírito de serviço fraterno e dedicação à nossa Igreja, em nome do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, a consciência de cada fiel em seu julgamento moral sobre seus atos pessoais deve evitar de permanecer fechada nos limites da consideração individual. Do melhor modo possível, ela deve se abrir à consideração do bem de todos, tal como se exprime na lei moral natural e revelada, e por conseguinte, na lei da Igreja e no ensino autorizado do magistério sobre as questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral e ao magistério da Igreja. Nunca percamos de vista estes pontos e estas abordagens que foram citadas, mediante a beleza do nosso chamado, do nosso ministério, como pregadores da palavra, como evangelizadores. Nós clamamos nesse momento, Virgem Santíssima, que interceda por nós, para que cada vez mais nós possamos nos entregar ao seu Filho Jesus e fazer sempre a sua vontade. Amém.